Bom, estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui com o Dr. Denizar Viana, que é presidente do Conselho de Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro e professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Denizar. E com Edneide Oliveira, presidente do Condeporte. E nós vamos conversar aqui sobre diversos assuntos, mais um que tem relação direta com o Centro de Negócios do RJ+, que é o Complexo da Saúde no estado do Rio de Janeiro, todo esse movimento, as oportunidades, né, Denizar, de negócios que existem e como que o Rio de Janeiro pretende fomentar esse mercado com tecnologia, com inovação, com qualidade, porque o RJ é mais saúde. Então, vamos lá, Denizar, suas considerações iniciais. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, a discussão do Complexo Econômico Industrial da Saúde ela é vital para o Rio de Janeiro, para o Brasil, por conta... Nós aprendemos muito na pandemia da Covid-19 a importância de que o país tenha também autonomia em relação aos seus insumos na área medicamentos, os equipamentos, né, de proteção individual que faltaram no mundo inteiro por conta de um colapso das cadeias de suprimento. E o Brasil, em particular, só para te dar alguns números, ele tem historicamente um déficit na sua balança comercial nessa área, em torno de 10 bilhões de dólares ano, por conta da necessidade de comprar todos esses insumos de fora. E isso nos torna muito dependentes dessa compra e dessa tecnologia. E o Rio de Janeiro, em particular, ele conta com uma infraestrutura muito pujante para poder produzir isso em território nacional. Nós temos, por exemplo, a Fiocruz. A Fiocruz mostrou durante a pandemia a sua capacidade de transferência tecnológica da vacina da dengue, da parceria com a Oxford AstraZeneca, e já tem um histórico também de produção, tanto na sua fábrica de Biomanguinhos, quanto em Farmanguinhos, que produzem tantos medicamentos que a gente diz de origem química, quanto os medicamentos biológicos, que são insumos mais inovadores. Nós temos Fiocruz, nós temos uma representatividade de universidades federais e estaduais, também no estado do Rio de Janeiro, que possibilita ter uma massa crítica para preparar esse ambiente necessário, e por parte do próprio governo central hoje, do governo federal, políticas de fomento para isso, para o complexo econômico industrial. Um dos alicerces do PAC, que é o plano de ação, né, que o governo está preparando, são 42 bilhões de reais dedicados ao complexo econômico industrial. E o Rio de Janeiro ele tem que ser protagonista disso. O Rio de Janeiro tem todas as potencialidades para desenvolver isso e ocupar esse espaço. Porque quando a gente fala dessa parte fundamental da saúde, é para que a gente tenha melhores estruturas hospitalares, melhor capacidade do médico fazer diagnóstico, de tratamento. Tudo isso requer essa potencialidade de desenvolvimento no nosso ambiente de todos esses insumos. É um momento, é uma janela de oportunidades que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro para dar essa resposta para a população, porque ela, ao final, vai ser beneficiada dessa política. Legal, Ednei. Suas considerações iniciais. O Ednei tem uma ação aí bastante importante na parte ambiental e que gera um reflexo na saúde, né? Com certeza. Bom, primeiramente dizer o quanto a gente fica lisonjeado e feliz por receber aqui o Denizar Viana, com uma experiência vastíssima no Ministério da Saúde, num momento crítico que o Brasil viveu, que foi uma pandemia,
Então, poucas pessoas podem colocar no currículo essa experiência, né? E foi uma experiência de guerra, praticamente, e isso, com certeza, tudo aquilo que a pessoa tem de conhecimento multiplica muito, porque a necessidade de se reinventar numa hora dessas e saber os caminhos para a solução faz com que realmente a pessoa cresça bastante. Então, a associação comercial não podia ser diferente, é uma entidade, né, de 215 anos, ter à frente aqui do Conselho de Saúde a pessoa com essa bagagem toda na área de saúde. E a saúde, com certeza, é um tema importantíssimo, talvez, né, um dos mais importantes, porque sem saúde não se vai a lugar nenhum. E a questão ambiental, como a gente tem, o Ricardo disse, tem desenvolvido um trabalho ambiental, um programa ambiental em parceria com Petrobras, com o Estado. Isso também traz reflexos na melhoria da saúde das pessoas. Então vamos aprender hoje um pouco mais com o Denizar aqui, que é um prazer muito grande. Você começou a falar de uma coisa que, para mim, faz o coração bater mais forte. Você estava dizendo que tem um déficit de 10 bilhões de dólares na balança comercial da compra de insumos. Qual é a oportunidade que tem, Denizar? Porque, eu não sei, talvez a gente passe uma semana falando de oportunidades num volume de 10 bilhões de dólares. Sim. Quais são as oportunidades que podem existir ali para que quem está nos ouvindo entenda ali uma possível participação, uma possível startup, um possível novo negócio? Perfeito. É muito interessante, Ricardo, esse ponto, porque quando a gente fala de todo esse complexo de pesquisa, desenvolvimento e produção na área de saúde, são várias etapas envolvidas nesse processo. Desde a concepção, né, a ideia do pesquisador e elaborar todo um projeto de pesquisa, e isso passa por startups. Muitas das moléculas inovadoras, inovação radical, que foram desenvolvidas no mundo, foram desenvolvidas em startup. Depois uma grande empresa, uma Big Pharma, vai lá e compra, tem escala para poder produzir, enfim. Então esse é um primeiro ponto. Nós estamos falando hoje de profissionais, muitos até egressos das universidades, de centros de pesquisa, que podem montar o seu negócio para desenvolver uma molécula, para buscar alguma solução. O que é desenvolver uma molécula? Bom, eu tenho... Porque aqui a gente tem uma gama bastante ampla de ouvintes, né? Uhum. Eu tenho um problema. Vamos pensar no câncer, que eu acho que é bem emblemático. Toda a construção de conhecimento hoje já nos indicou que boa parte dos tipos de câncer tem seus alvos terapêuticos. Se você tem um alvo terapêutico e que pode desenvolver um tratamento específico para aquele alvo, uma molécula, e isso, só para dar um exemplo para vocês, o desenvolvimento de um medicamento, ele começa com uma fase ainda toda de concepção, da parte da testagem química, e isso vai evoluindo depois para um teste de cobaia e depois o teste em seres humanos, que são as pesquisas clínicas, as suas diversas fases. Essa construção toda, ela acontece em resposta à demanda da saúde pública. Se eu tenho o câncer de pulmão, o câncer de mama, eu vou desenvolver esses tratamentos para atender essas demandas. E existe todo um rigor científico para esse desenvolvimento. Os egressos das universidades, das pesquisas que lidam com isso, têm no seu DNA essa concepção. O que muitas vezes eles precisam, talvez a CRJ possa ajudar nisso, é o empreendedorismo. Exato. Olha, eu posso transformar esse meu conhecimento em tecnologia, que é o passo seguinte. Não basta, eu não posso ter o conhecimento se eu não transformo isso em algo tangível, um produto, um medicamento, um teste diagnóstico. Isso é a fase que vai beneficiar a sociedade. A ciência, ela existe também para beneficiar a sociedade. O produto final é o benefício da sociedade. Então, Ricardo, é muito importante nessa fase inicial que a gente identifique esse segmento. Quando a gente vai caminhando, nós vamos precisar também, passamos por essa fase, temos agora uma molécula que se mostrou realmente eficaz num tratamento de determinada condição. Agora ela precisa ser produzida, precisa de escala. Aí nós vamos para o ambiente fabril. Eu dei o exemplo da Fiocruz,
Mas a gente tem que lembrar que o setor privado tem um papel fundamental nessa área. É exatamente a parceria público-privada na área de saúde. Trazer as indústrias farmacêuticas nacionais, que são extremamente pujantes, para fazer o desenvolvimento. É a fase do desenvolvimento, botar nas plantas fabris para poder produzir isso. E ainda temos um parque importante no Rio de Janeiro. Pena que perdemos parte desse parque, mas ainda é relevante o parque que nós temos no Rio de Janeiro. Muito bem lembrado, Ricardo. Nós tivemos no passado boa parte da representação das indústrias farmacêuticas, tanto as farmacêuticas internacionais como as farmacêuticas nacionais. Por algumas questões políticas e de incentivos, nós fomos perdendo isso. Mas nós temos... Qual é o nosso potencial? Nós temos esse parque preparado, é claro, que tem que passar por uma renovação, existem outras plataformas que estão hoje, que são demandadas, mas nós temos capital humano para fazer isso. Nós temos capital humano, nós temos que ter uma política que ajude isso na questão tributária, que crie incentivos para que a gente possa, que torne isso atrativo para resgatar esse potencial. E talvez aí uma oportunidade. Existe hoje uma área de fronteira de conhecimento que a gente chama de terapias avançadas. Nós estamos falando de terapia gênica, terapia celular. O que é isso para a nossa audiência que muitas vezes não está familiarizada? A pessoa nasce com um defeito congênito de um gene, por exemplo, que leva a uma doença com... Vou dar um exemplo aqui, vai levar uma atrofia progressiva das pernas, da respiração, a pessoa... Em poucos anos, ela evolui para o óbito. Hoje, já é possível a ciência, a edição desse gene. Você modifica o gene e a pessoa fica curada. Só que isso exige, claro, uma pesquisa de muita relevância, de muita profundidade. Essa é uma área que está crescendo, é uma janela de oportunidade no mundo hoje, porque... Existe essa... Um Brasil, por exemplo, em que posição que ele se encontra hoje nessa pesquisa? Olha, Nini, hoje eu diria o seguinte, o Brasil, pegando um histórico, por isso que eu acho que é interessante a tua pergunta, o Brasil evoluiu num determinado momento, lá atrás, na necessidade de suprir o mercado com genéricos. Foi importante? Foi muito importante. Mas os genéricos, como o próprio nome já diz, ele é uma cópia de alguma coisa que foi inovadora em algum momento. Exato. A gente não pode ter um parque fabril só dedicado a genéricos. Excelente. Nós temos que ter exatamente o que você falou. Nós temos que buscar a inovação. Que tem duas fases nisso, Ednei. Tem a fase da inovação incremental, é você melhorar uma molécula existente para que ela tenha uma melhor adaptabilidade no paciente, um maior espectro terapêutico, ou, que é o tema que eu trouxe para aqui para a gente discutir, uma inovação radical. É algo que você cria do novo. Sabe, você vai dar uma resposta. É disruptiva. Quais são as nossas potencialidades hoje? A nossa população, Ednei. Poucos países têm a miscigenação étnica que o Brasil tem. Isso é de uma riqueza enorme. Por quê? Traz o gene. Exatamente. Diferentes raças. Isso. A gente, quando pesquisa a genômica no Brasil, ela é diferente de todos. Porque nós temos ascendência europeia, afrodescendente, indígena, asiático. Isso dá um caldo de cultura fantástico. Esse é um potencial nosso enorme para pesquisa. Uma outra característica, nós temos a capacidade de fazer pesquisa. Quando a gente vai para a fase das pesquisas em seres humanos, se precisa das estruturas todas. O Rio de Janeiro, nós temos um parque de hospitais federais que nenhum outro lugar do Brasil tem. Por quê? Porque isso aqui foi capital, nós temos hospitais federais prontos para executar pesquisas clínicas para os institutos. O Instituto Nacional do Câncer está aqui, o Instituto Nacional de Cardiologia. Do Brasil todo. Exatamente. Então nós temos hoje um ambiente propício, uma necessidade, porque senão a nossa dependência só vai aumentar em termos de balança comercial. Nós temos que desenvolver isso. Vou dar só um exemplo. O custo de um medicamento desse, para um tratamento só, hoje é de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Nossa. Se nós não desenvolvermos internamente isso, nosso sistema de saúde não vai ser sustentável. A gente tem que, até por uma questão de sobrevivência do sistema, a gente tem que avançar nisso. Então nós temos que buscar esse caminho
da inovação radical, disruptiva, como o Ricardo falou. E para que isso aconteça, esse ambiente de negócio ele tem que prosperar. Nós temos a massa crítica hoje, nós temos a infraestrutura, mas nós precisamos de indutores como a CRJ para fazer com que isso aconteça. Não, inclusive, dentro do RJ Mais Negócios, aqui dentro na associação, o Ricardo, que pode dizer melhor, tem aquele andar que se pretende criar um espaço de startups, né? E a área da saúde, Ricardo, é fundamental para isso, né? Um espaço fundamental, muito grande. E trazer investidores para ver essas novas ideias, né? E fazer conta. Eu acho que isso é muito importante, fazer a conta e é lógico, aqui a casa tem especialidades das mais diversas para auxiliar os novos empreendedores. Nós temos um conselho, por exemplo, muito bem gerido pelo Pedro Rafael, um conselho de jovens empresários, não necessariamente jovens de idade. Então, é muito importante que venha para que a gente discuta, assim como D. João, em 1809, criou a Praça do Comércio, a Associação Comercial, para ser o local onde os homens de negócio, o ser humano de negócio, tratasse dos assuntos inerentes às suas atividades, que venha aqui, porque nós queremos e vamos dar o sangue para que a gente modifique esse cenário do estado do Rio de Janeiro e do Brasil através do Rio de Janeiro. Então, Denizar, você está trazendo uma pérola para a gente. Verdade. Que por mais que eu participe da associação há mais de 20 anos, desde a gestão do seu Arthur Sendas, um queridíssimo que não está mais conosco, mas eu não tinha essa dimensão. E quando você fala dos remédios genéricos, a gente vive ali acompanhando o mercado. Eu sou do segmento de infraestrutura, a nossa empresa é uma das que mais faz instalações em hospitais no Brasil, na rede hospitalar, mas me preocupa, porque de repente os genéricos, nessa busca por preço, será que essas indústrias de genérico estão tendo a qualidade que essas de primeira linha, que criam produtos novos, disruptivos, será que eles têm? Eu acho que é uma coisa que nós, como sociedade, devemos pensar. O que a gente quer? O que nós queremos? E, evidentemente, olhar por esse lado do desenvolvimento de novas moléculas, vou repetir aqui, novas moléculas, é fundamental, porque você falou 6 milhões para desenvolver uma nova. Não, o preço final de uma terapia só. 6 milhões de reais por um tratamento de um paciente, só para dar a dimensão do impacto. Nós precisamos desenvolver e podemos desenvolver. Nós somos criativos, nós somos arrojados, é uma característica do Rio de Janeiro, é uma característica do brasileiro, então nós temos que trilhar esse caminho. Ricardo, é importante a gente colocar dentro desse assunto, que é a questão da startup, do jovem, e aí vem a pergunta. Hoje as universidades, as faculdades, medicina, no Rio de Janeiro nós temos algumas, né? Obviamente é caro hoje qualquer pessoa participar de um curso, né, de medicina. Então a gente limita já muitas mentes brilhantes de repente estar, né, acessando, tendo essa oportunidade de aprender o que se tem feito ou que se propõe para que a gente pode ser feito para a gente absorver mais mentes brilhantes, mas que não tem o dinheiro para bancar um curso desse. Eu acho que é muito importante a gente primeiro, eu acho que a tua pergunta remete a isso, todo esse ambiente, né, da pesquisa, do desenvolvimento na área de saúde, ele vai muito além do médico. Nós estamos falando hoje de inteligência artificial, que tem a capacidade de gerar os algoritmos para poder identificar quais são as vias necessárias para você desenvolver um novo fármaco. Então a gente precisa de
pesquisadores da área da tecnologia da informação. Nós precisamos de técnicos biomédicos, de farmacêuticos. Esse é um ambiente muito mais, eu diria, multidisciplinar. Esse é um primeiro ponto. A gente não está querendo só o médico. O médico ele tem um papel importante, porque ele está na linha de frente ali, no tratamento dos pacientes, ele tem uma visão da história natural da doença, mas não pode ser o centro do processo. Já foi, mas hoje não é mais, né? Isso é muito importante, porque a pesquisa ela deu um salto exatamente porque toda essa estrutura tecnológica ela está ajudando. Esse é um primeiro ponto. E porque o que a gente tem que pensar é como é que a gente vai atingir esse benefício do empreendedorismo individual, da prosperidade da coletividade, né, de a gente poder oferecer na saúde pública. Nós fizemos um estudo recente só para dar a dimensão do impacto dessas terapias. A gente chama de terapias avançadas, são as terapias celulares e terapias gênicas. Fizemos uma estimativa para 15 hoje dessas terapias que já estão registradas nas agências de vigilância sanitária. Anvisa, a agência americana FDA, a agência europeia, a EMA, que é a agência europeia de medicamentos. Só 15. Ao longo dos próximos 5 anos, nós fizemos um modelo matemático de estimativa que, num cenário mais agressivo, isso vai representar para o SUS 40 bilhões de reais a mais, se isso todo for incorporado na velocidade que a gente imagina que vai acontecer. O SUS, na esfera federal, tem um orçamento hoje de 180 bilhões de reais. Se a gente juntar os 3 entes, isso está batendo 350 bilhões de reais, que responde a 4% do PIB. Nós não vamos ter recurso hoje para conseguir, na mesma velocidade, incorporar isso aí, estamos falando 40 bilhões, para um orçamento que não vai crescer na mesma velocidade. Até por uma questão de soberania e de defesa nacional, a gente tem que investir nisso, porque a gente precisa desenvolver. Se eu sou pai de uma criança que tem uma condição dessa e que necessita de uma terapia dessa, que eu sei que essas terapias já existem, a gente vai querer, eu quero. Óbvio. E o Brasil tem até um caminho judicial para resolver isso. Isso é muito complexo até, porque aí entra na discussão do direito individual, direito coletivo, mas de qualquer forma, a resposta que nós temos que dar como empreendedores, como pesquisadores, vamos avançar nisso, vamos desenvolver isso para a gente poder suprir a população dessas questões. Quer dizer, não é só o estudo em si de medicina, né? Existe a tecnologia que dá o suporte. Da saúde. Ecossistema da saúde. Isso, exatamente. Perfeito, Ricardo. E aí a associação e o RJ+, através dessa ideia das startups aqui, é perfeita para que a gente possa fomentar isso, né? E a associação, mais uma vez... Fomentar esse ambiente inovador, né? E Denizar, onde que você imagina que está ali o indutor para essas inovações? Indutor o que eu falo, será que o BNDES não deveria abraçar de uma forma melhor essa inovação, porque vai custar mais caro também para o BNDES lá na frente, porque o S é fundamental a gente lembrar do lado social do banco. Será que não tem que vir aqui que custa mais barato do que chegar lá na frente? Excelente pergunta, Ricardo. O BNDES pode ser o grande organizador financeiro disso. E existe um instrumento hoje, inclusive tem uma normativa do BNDES, isso chamado Blended Finance. O Blended Finance é o financiamento misto. É você reunir o recurso público, privado e filantrópico para a resposta de uma política pública. Na área de saúde, por exemplo, há exemplos exitosos na Índia, na África do Sul. Mas você precisa de um orquestrador para isso. Isso tem sido testado em organismos multilaterais e o BNDES já tem uma normativa para isso. Então, do ponto de vista financeiro, do financiamento, o BNDES pode ser o grande fomentador disso. Você falou como construir isso. Eu penso na saúde para 2 cases de sucesso. O Brasil tem 2 cases de sucesso, Embraer e Embrapa. O que foi isso? Foi a articulação do Estado, do mercado e da academia. Essa tríade, se ela é bem articulada, ela dá resposta. Nós somos um país de renda média que desenvolve aeronave
para competir no mercado mundial. Exato. De médio porte. A Embrapa, muito bem. E muito bem. A Embrapa é fantástico. Exporta a tecnologia Exato. para o mundo. Mas isso foi uma política de Estado, Ednei, que capacitou gente. O início todo desse processo da Embrapa, mandaram técnicos para o exterior para se capacitar, para trazer conhecimento. Montou-se uma estrutura em que isso, articulando o mercado, o Estado e a academia, nós chegamos lá. A gente tem que fazer isso na saúde. Exato. Nós temos que reproduzir isso na saúde, porque nós temos esses 3 eixos. E isso, o governo atual, ele está olhando para isso, no sentido de dar o incentivo, mas a iniciativa privada tem que participar disso. Não é o Estado sozinho que vai fazer isso acontecer. Nós precisamos dessa parceria público-privada bem articulada, de forma transparente, para que a gente possa avançar e dê as respostas que a saúde pública precisa. Então, o lado jurídico, né? Essa segurança jurídica, porque você está falando, a gente precisa de iniciativa privada. Se eu puder botar dinheiro em alguma coisa que tem uma taxa de retorno, que tem um retorno desse dinheiro que eu estou investindo, para produzir conhecimento, para produzir inovação, para gerar saúde na população e, consequentemente, me voltar uma quantidade de dinheiro importante, é o ganha-ganha. O que me faz não querer isso? Exatamente. Por isso, e aí, só para te complementar, um ponto importante, mais uma vez, todo esse ecossistema da CRJ, de você ter o braço jurídico, você precisa ter a garantia jurídica. Nós estamos avançando nisso. Nosso modelo público, ele é muito engessado, né? Nós herdamos um pouco essa da burocracia, mas a gente tem feito grandes avanços nesse sentido, melhoria das compras públicas, que é um grande indutor da inovação. O Brasil, hoje, as compras públicas representam no Brasil hoje em torno de 12% do PIB. Isso é padrão OCDE. O Brasil tem compra pública e particularmente na saúde, esse é um grande indutor, porque o Estado passa a ser comprador e ele, Ricardo, ele faz com que o empreendedor esteja motivado a vender porque ele sabe que tem comprador para aquilo ali. Então nós temos hoje essas ferramentas para poder motivar esse setor. Isso é muito importante e você está falando uma coisa, nós vivemos uma dor há alguns poucos anos, que eram os interesses não legítimos na busca das compras públicas, e temos que mudar esse cenário, e nós estamos aqui para, no nosso raio de influência, trabalhar nessa questão da mudança desse cenário e entender ali o lado da segurança jurídica, mapear os riscos e trazer oportunidades para a mesa. E a gente falava há alguns podcasts atrás, do lado da energia, da transição energética e tudo mais, e quanto que isso pode influenciar na saúde da população. Mas precisa de uma política adequada, e mais do que a política, a execução do planejamento, a execução dessa política. Também não adianta você planejar, ir para a televisão, contar uma história bonita, que contagia o meu e o seu, o coração de vocês, mas que não se realiza. Aí é aquela história daquele papo que não leva a lugar nenhum, da gente falar, puxa, mas tantas boas ideias, iniciativas sem acabativas, né? Então, assim, eu fico estupefato com as oportunidades. Interessante, Ricardo, é onde a gente consegue ver a importância do trabalho de uma associação comercial como essa, da criação dos conselhos. Eu não canso de afirmar isso, e de, né, representando vários segmentos da sociedade, do meio empresarial e social. Então, hoje a gente tem aqui, né, um médico, uma pessoa especializada com uma vasta experiência na saúde, uma experiência pública, como eu disse no início, em que viveu uma guerra, e isso com certeza traz um conhecimento muito grande. Então, todos os conselhos
debatendo, né, as necessidades, a gente percebe que começa a ver a sinergia de um com o outro, como a gente falou da transição energética que está ligada à saúde. Assuntos que são transversais. Isso. E aí a gente pode, como líderes empresariais, trazer esses jovens que estão iniciando no mercado para que eles possam, né, vislumbrar uma possibilidade de empreender. E eu vou espetar um pouquinho mais, o Denizar. Denizar, você falou muito da inovação. Ali tem muito para espetar isso aí, pode ter certeza. Vamos lá. Da inovação, eu assisti alguns podcasts do professor Nicoleles. Cara, a gente é um brasileiro que voltou Brilhante. E disse que não quer mais sair do Brasil. Cadê esse cara para estar sentado aqui com a gente falando das oportunidades de negócio que ele tem feito? Alguns podcasts, eu tenho me apaixonado pela capacidade intelectual dele. Como é que está a evolução dessas medições da atividade cerebral e tudo que ele falou da pessoa que não mexia um braço e de repente começa a mexer por conta de estímulos que foram feitos, e as primeiras experiências, parece que a primeira experiência num ser humano foi feita agora, por esses dias. Como é que está esse lado? Você conhece desse lado também? Olha, Ricardo, essa área, o professor Nicoleles é um gênio, é brilhante, e ele vem se dedicando muito a essa área. Talvez essa área da a neuroimagem principalmente ajudou muito no conhecimento disso, porque hoje você consegue mapear pelas várias técnicas de imagem onde é que estão os centros, as atividades, e desenvolver tecnologia para estimular aquilo que deveria ser estimulado, ou tecnologia para inibir aquilo que não deveria estar sendo estimulado, porque eventualmente está levando a um processo danoso para o ser humano. Nós estamos entrando nesse momento. Eu sou cardiologista de formação. Eu acho que a cardiologia teve seu grande boom de descobertas do século passado, avançou muito, fomentou e pavimentou muito da ciência, da pesquisa na área da cardiologia, até porque, por ser a doença mais prevalente, nós, em pesquisa médica, nós queremos muitas pessoas para poder testar as nossas hipóteses, né? O epidemiologista faz isso, porque você melhora a precisão do teu resultado se você lida com grandes amostras, e a cardiologia permitia isso. Então nós desenvolvemos muitas técnicas de pesquisa na área médica. Houve um avanço muito grande. Eu diria que agora duas grandes áreas é a área do câncer, porque nós estamos identificando os alvos moleculares de desenvolvimento do câncer, entendendo melhor os mecanismos e produzindo tratamentos específicos para isso, que permitem que você tenha um resultado melhor, com menos evento adverso, menos efeito colateral, que era o grande problema. Você dava uma quimioterapia que devastava o indivíduo. Então a gente vai aumentar a quantidade de cânceres sendo resolvidos, é isso? Sim, alguns até hoje, alguns tipos de neoplasias que no passado era quase que já uma definição de um curto período de tempo de vida, hoje o indivíduo virou uma doença crônica, está sendo tratado. Nós temos grande desafio em alguns tipos de câncer hoje. O pâncreas é um problema ainda, não é? O câncer de fígado também, mas o pulmão houve muitos avanços no pulmão, apesar de ser uma doença ainda com muita letalidade. Mama virou uma doença crônica, o câncer de alta prevalência na caso da mulher. Então, o câncer, a gente tem feito grandes avanços. A tecnologia está evoluindo muito para isso. A área da neurologia, exatamente para resgatar isso, é a grande fronteira hoje, para a gente começar a discutir como reabilitar um indivíduo que sofreu um traumatismo raquimedular, que está paraplégico, está tetraplégico. Imagina a possibilidade de você fazer com que esse indivíduo volte a ter movimentos. Isso tudo está avançando bastante, porque todo esse suporte de tecnologia está permitindo que você faça esses avanços. Nós temos uma doença que é um terror, né, quando se fala dela, que é o Alzheimer, né, que
ainda, eu não sei hoje, você poderia dizer para a gente em que ponto que nós estamos hoje nesse tratamento do Alzheimer? E já tem uma luz no final do túnel? Olha, na questão do Alzheimer, a gente ainda tem que entender melhor todos os mecanismos envolvidos com ele. Porque você tem algumas questões que hoje mostram aumento de algumas proteínas, o amiloide, alguns processos que acabam definindo a evolução da doença. Mas não há ainda um domínio pleno do conhecimento para você atacar os vários pontos. Porque a doença, quando ela tem vários, que a gente pode dizer até, ou ela é poligênica, ou ela tem vários fatores que fica mais difícil você encontrar uma solução. Eu diria o seguinte, a gente hoje tem como estabilizar a doença, mas ainda não tem uma proposta de cura. Talvez seja o grande desafio, você falou muito bem, porque à medida que a população envelhece mais, ela vai ter mais Alzheimer, ela vai ter mais demência. Era a história, eu faço sempre a comparação da cardiologia. Era muito comum no passado, a gente vê o seguinte, o indivíduo morria com 50 anos de infarto, isso está cada vez mais incomum. Porque a gente está tratando tanto a fase... Superamos isso. Eu brinco que o cardiologista resolveu isso. A fase aguda, várias intervenções, angioplastia primária, e a fase crônica, tratamentos que controlam os fatores de risco. Agora, se você vive mais, você vai ter as doenças do envelhecimento. Câncer de próstata no homem, Alzheimer, doenças osteoarticulares. O que a gente tem que avançar agora é com toda a tecnologia necessária para reparar isso, e a gente tem feito avanços nisso também, uma articulação que o indivíduo vive 90 anos, hoje ele precisa trocar o joelho. Já troca o joelho. Incrível. E mantém a sua funcionalidade. Melhora o aspecto da dor, melhora a funcionalidade. Então o céu é o limite. A tendência é o ser humano, a ciência chegar a prolongar a vida ou melhorar a qualidade dela e não prolongar? Eu diria que as duas coisas, Ednei. Existem pesquisadores, a própria escola de Harvard vem buscando, quer dizer, quais são as causas do envelhecimento. Já se sabe que alguns processos, não vou citar a questão científica mais detalhista, mas o que acelera o envelhecimento de uma célula e o que você precisa fazer. Agora, do ponto de vista de saúde pública, o que a gente tem que fazer? Hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física. Não ficar oferecendo bolo toda hora, né? Exatamente. Evitar as questões que a gente sabidamente são danosas, não é? O excesso de álcool, fumo, enfim, o indivíduo tem que buscar viver bem, socialmente bem. Tudo isso vai pavimentar uma vida melhor, tanto em qualidade, que não adianta você prolongar a vida do indivíduo, o indivíduo está confinado ao leito. Ele tem que ter qualidade de vida. Então nós vamos buscar isso. Nitidamente as pessoas estão vivendo muito mais hoje. Com certeza. Com mais qualidade. Com mais qualidade. Agora tem um detalhe, né? A gente, hoje, a alimentação saudável, realmente, a gente sabe que é preciso. Mas é tanta coisa hoje bacana, tanta coisa gostosa, tanta oferta né? Você vai na internet, você olha assim, às vezes eu vou vendo, eu gosto de cozinhar, vou vendo receitas são coisas maravilhosas. Sim. Aí é onde é a grande dificuldade do ser humano conseguir se educar nisso, né? Eu ouvi dizer, Denizar, que a comida boa é aquela que a vovó, quando criança, comia. Mas aí você vai, é engraçado. Que é menos processada. Isso, perfeito, Ricardo. O grande problema, para responder os dois, Ednei, a virtude está no equilíbrio, né? Ele citando o Aristóteles. Eu não vou deixar de degustar o meu vinho, mas vou fazer isso com moderação. A gente não pode penalizar as coisas também. O indivíduo não precisa necessariamente radicalizar. Ele tem que buscar o equilíbrio daquilo. Até porque o organismo vai se adaptando, né? Exato. Eu acho que, por exemplo, quando eu digo sempre assim, se você chegar numa aldeia indígena em que ela não teve contato com a civilização, o índio pode morrer de uma gripe, porque Perfeito. O organismo não se adaptou. Perfeito. Então, o ser humano hoje, daquilo que matava antigamente, hoje não morre mais. Mas eu quero pegar um gancho do Ricardo. Ricardo, você falou a palavra-chave. Os alimentos ultraprocessados. O que é alimento ultraprocessado? É aquilo que foi
quimicamente tão modificado para ter um gosto artificial. Muitas vezes você tem zero de benefício do ponto de vista do proteico, nutriente. E de prejuízo, muita coisa. E muito prejuízo. E isso, aí eu queria abrir esse espaço assim. Essa é uma política pública de você criar incentivos, e tem que começar na escola, de você dar uma boa educação alimentar na escola, mas isso também tem que ter uma economia que subsidie o alimento saudável e penalize, tribute o ultraprocessado. Então, falando de oportunidade de negócios, a oportunidade não deve estar nos alimentos ultraprocessados, e sim buscar uma forma de trazer aquele alimento natural à mesa da população. Perfeito. E eu vou puxar um gancho. Eu fiz um estudo há algum tempo atrás sobre as oportunidades no setor agrícola do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma operação de engenharia em propriedades rurais, e eu falava, caramba, eu estou aqui numa propriedade com 40 mil cabeças de gado zebu, da categoria da raça zebu, um zebuíno. No Rio de Janeiro, eu ouço o pessoal falar, nossa, eu tenho muito boi aqui. Quantos? 800. Aí você fala, amigo, não desce pro play para fazer esse tipo de conversa. Mas nós temos um diferencial, porque no Mato Grosso, por exemplo, lá na Amazônia Legal, numa propriedade desse tamanho, ele não tem como produzir economicamente. Não é viável. Não tem como produzir o orgânico. Boa. Agora, o Rio de Janeiro, nós temos como produzir o orgânico. Sabe por quê? Se ele está com a propriedade do lado usando o defensivo, isso vem pelo ar e contamina o orgânico dele. Da mesma forma, ele não consegue, na escala que é, cuidar folhinha a folhinha da lagartinha na propriedade com um tamanho daquele. No Rio de Janeiro você consegue. Então, será, somando ali a política pública da saúde, será que o Estado não deveria incentivar o orgânico no Rio de Janeiro, até mesmo proibindo defensivos químicos na região serrana do Rio de Janeiro, que produz hortaliças de excelente qualidade? E será que não existe uma oportunidade para descer com os carros e entregar na casa do Ednei aquela hortaliça que foi colhida naquele dia mesmo, e ele comer aquela alface crocante? Opa, espera aí, mas que não vai durar 3 dias, sim, como a outra dura. Puxa, mas nós estamos no centro de consumo. Essa mesma alface produzida ali, com um valor agregado diferente, ela não pode estar em São Paulo em 6 horas? Pode, em 6 horas ela ainda está perfeitinha, vai num caminhão refrigerado ou num trem a hora que nós tivermos e chega rapidamente em São Paulo. Será que a gente não devia olhar para esse lado, nesse ecossistema que impulsiona a melhoria da saúde, a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, como diz o Josier, da felicidade do carioca, do fluminense? Esse é um tremendo nicho, existe já tem um mercado para isso. Eu diria que nós podemos ampliar, porque esse mercado hoje está um pouco restrito, né, por uma questão de renda, de poder consumir esses produtos. Encontrar uma forma de você ampliar esse acesso a uma população que hoje muitas vezes está consumindo ultraprocessado, que tem mais malefício do que benefício, eu acho que esse é o grande desafio. E isso passa por uma política tributária, uma série de questões para poder fomentar isso. Mas eu penso que você citou, você tem uma cadeia toda envolvida no transporte, na preparação, que fomenta emprego, que cria benefício e que no final a população está se beneficiando.
E o Rio de Janeiro, em particular, tem muito a ganhar com isso, né? Pela nossa característica. Denis, e essa questão, eu costumo falar do lifestyle carioca, que é um lifestyle fluminense. Quem nasce no estado é fluminense, quem nasce na cidade é carioca, mas todos nós no estado do Rio de Janeiro nos sentimos parte e vivendo esse lifestyle carioca. E a gente percebe que em países que têm uma temperatura mais fria, como é que eu posso dizer? As pessoas tendem a serem mais obesas porque expõem menos os seus corpos, né? E aqui a exposição, o caminhar na praia, o andar de bicicleta na praia, todas as facilidades. Será que esse não é um lifestyle que nós podemos explorar melhor em detrimento da melhor qualidade de vida do brasileiro, levar isso para o resto do Brasil? Isso é muito interessante, Ricardo, porque isso é uma marca do carioca, né? Você ter esse ambiente, você tem o mar, você tem a montanha, a capacidade de você fazer atividade física ao ar livre. Nós temos alguns meses um calor mais intenso, mas a possibilidade de oferecer isso para atividade física, para atividade de lazer, isso é único. Você citou o exemplo dos países, vamos pegar os países nórdicos. Você vai viver na Inglaterra, 4 horas da tarde já está escuro no inverno, entendeu? Isso é um ambiente que acaba confinando mais as pessoas, eventualmente aumentando o consumo de álcool, alimentos gordurosos, isso tudo penalizando a saúde do indivíduo. Então nós temos que, exatamente, esse é o nosso grande ativo. O Rio de Janeiro é uma cidade atraente, atrativa, não só por a sua beleza natural, mas um povo gentil, cordial, a capacidade que tem de você. É muito comum você ver o expatriado vem aqui, vem trabalhar aqui e fica aqui, casa com a carioca e fica. Por quê? Porque esse jeito de ser do Rio de Janeiro, de viver, isso é um ativo importantíssimo. A gente tem que desenvolver mais isso, mostrar esse potencial. E o indivíduo hoje, pelo próprio modus operandi de se trabalho à distância, remoto, ele pode estar aqui trabalhando para uma empresa europeia, para uma empresa americana. Esse talvez seja um nicho de desenvolvimento que a gente tem que explorar. E talvez até, a gente está falando aqui de esporte, né? Eu vejo a proliferação de academias. Peraí, será que na linha do disruptivo que você falou lá no começo, nós não precisamos criar espaços a céu aberto para desenvolvimento desses esportes? Por quê, Denizar? Você esteve no Ministério da Saúde num período extremamente crítico para o ser humano de uma forma geral, no mundo inteiro. Com certeza tem uma bagagem extremamente importante para nos ajudar a visualizar coisas que a gente não consegue, como cidadão comum, visualizar. Quando você está dentro de uma academia, onde tem um split, quer dizer, um condicionador doméstico pendurado num ambiente de uso público ou uso comum, nessa academia, com um equipamento que não tem filtro, um equipamento que não permite a renovação do ar, puxa vida, nós temos a praia, a gente tem ambientes muito agradáveis, nós temos a maior floresta urbana do mundo, temos a segunda maior floresta urbana do mundo na cidade do Rio de Janeiro. Por que nós não exploramos possibilidades de academias ao céu aberto no lugar de um ambiente que está favorecendo que patógenos aerotransportáveis venham a mudar a nossa condição? Será que eu estou falando um termo certo? Como no lado da medicina? Mas eu ia fazer uma observação, que eu acho assim, a política pública ela é fundamental para a questão da saúde.
E nós temos que entender o seguinte: então a gente tem o Rio de Janeiro maravilhoso, praias maravilhosas, serra, tudo, para que a gente possa explorar e uma vida mais saudável. Só que nós também temos uma população pobre, sem acesso à educação, e aí o serviço público que tem que agir. Então eu me pergunto o seguinte: como que a gente cria ferramentas, ou qual é a sugestão, no caso, com a tua experiência na área pública e privada, né, você tem bastante, para que a gente possa levar esse conhecimento e mudar comportamento dessas pessoas para que a gente tenha uma vida mais saudável? Olha, Ednei, é uma posição muito pessoal, talvez até de uma visão mais liberal, né, de lidar com políticas públicas. O que é função do Estado? É da saúde, da educação, da segurança, da transporte público de qualidade. Isso são prioridades. O Estado tem que dar aquilo que ele realmente tem a sua vocação e a sua obrigação. Agora, há áreas onde o Estado não tinha que entrar mais. Porque a iniciativa privada tem que cumprir aquele papel regulado, auditado, de forma transparente. Isso tem que ser um caminho sem volta, porque a gente não pode ter um Estado pesado que não vai entregar bem saúde, não vai entregar bem educação, segurança, transporte público. Porque se a gente tivesse essas bases, é aquela história sempre que a gente fala: nós temos que prezar pela meritocracia. Mas a meritocracia começa quando nasce. Você não pode cobrar a meritocracia depois que o indivíduo está lá na porta para entrar para a faculdade. Porque se ele nasceu de forma desigual, não comeu a proteína adequada, não teve acesso a uma boa escola, como é que você vai querer uma competição? Não consegue. Não tem. Tem que ser na largada. Exato. Talvez a maior mazela dessa sociedade, na nossa sociedade, é a desigualdade. Isso. Que ela se representa em tudo, na saúde. A gente tem que vencer isso. É dando condições iniciais para que o indivíduo se desenvolva, possa empreender e possa avançar. Então, eu acho assim, a saúde, a educação é a base, né? Então, e não pode misturar, por exemplo, o papel do Estado com o papel da família. Então, eu vejo muita confusão nesse sentido. O Estado entrando na atividade, naquilo que é a atuação da família, dos pais, educarem os filhos, o Estado quer educar aquilo que eu acredito que seja a função dos pais, né? E deixa de cumprir o papel principal, que é cuidar da melhora da saúde, do nível de educação, de ensino, transporte. Então, assim, esse conflito que a nossa sociedade está vivendo é o grande mal, e a gente vê penalizado uma grande parte da sociedade, né? A gente vê uma grande parte não tendo acesso àquilo que você fala por meritocracia. Como que um camarada que não teve ensino, não teve educação, ele chega na porta da faculdade, mesmo que você fale, você vai fazer, e o curso de medicina é tantos mil, você vai fazer de graça, ele não tem condição de entrar. Exato. Como diz Esse é o outro, problema. Ele viveu até lá com uma alimentação precária, com uma cultura precária, como diz o outro, no meio de tiro, pancada e bomba, e só na esquiva. É cruel, é difícil. Denizar, nós estávamos conversando um pouquinho antes e você falou do complexo da saúde, do complexo de vacinas da Fiocruz, que vai ser construído em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e vai nos levar disruptivamente para um outro patamar. Como é que está isso, Denizar? Como é que a gente está? Quais são os fóruns? Onde que a gente está discutindo para que não venha uma empresa estrangeira, de repente, ocupar um lugar que nós temos capacidade de ocupar? Como é que isso está sendo visto? Como é que está acontecendo? Qual é a sua visão? Olha, isso voltou agora, como o Complexo Econômico Industrial da Saúde é um dos alicerces do PAC, essa discussão
e avançar com esse complexo lá de Santa Cruz, por parte da Fiocruz, ele é uma das prioridades. Principalmente nessa área que o Brasil ganhou uma notoriedade. Não só na nossa política de vacinação. É uma política exitosa, sofreu alguns percalços, mas é uma política que tem um histórico muito exitoso, como também a produção de vacinas e a capacidade que a gente tem hoje de fazer o desenvolvimento desde o zero. Essa é a grande discussão. O que está acontecendo agora é a nova preparação, todo o edital houve um lançamento recente também. Existe uma governança que, a meu ver, ela faz mais sentido atualmente, porque você não pode montar um complexo econômico industrial da saúde só pelo Ministério da Saúde. Você precisa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, você precisa do Ministério da Justiça, você precisa do Ministério da Economia para discutir, da Fazenda, para discutir tributo. Da infraestrutura. Da infraestrutura. Tem que ser uma articulação interministerial. Eu vejo hoje esse encaminhamento. E uma logística, né? Exato. Como é que você vai distribuir para um país que tem dimensão continental? Tudo isso tem que fazer parte desse processo. Eu vejo essa sinalização. Existem hoje todos os incentivos para que a gente possa construir esse complexo aqui, e é Rio de Janeiro, para que a gente tenha realmente o potencial de desenvolver. Temos que ver que hoje nós temos capacidade instalada no Brasil para poder responder essas demandas. Porque muitas vezes... Eu gosto sempre de citar um exemplo, como é que uma política descasada acaba gerando desfechos desfavoráveis. Quando eu participei pelo Ministério da Saúde, havia uma política de desenvolvimento dos aceleradores lineares que são para desenvolvimento da radioterapia. A radioterapia é um gargalo no tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde, porque muitos tumores, em algum momento, você precisa usar a radioterapia. E houve um projeto correto do parte do governo, lá atrás, antes da nossa gestão, para desenvolvimento disso. Só que isso foi descasado e aí fizeram um instrumento chamado offset, fizeram uma licitação internacional. Você tem 3 grandes empresas no mundo que constroem esses aparelhos. Uma delas ganhou com o compromisso de montar uma empresa aqui para depois desenvolver local. Isso foi feito, a empresa veio para cá. Chegou um momento que desenvolver aqui era mais caro do que importar, porque havia um descasamento do tributo. O tributo aqui, eu falei, não tem custo sentido. Trabalhista, exatamente. Tudo. O custo Brasil. Isso. Então, se a gente não resolver isso, também não adianta ter um complexo econômico industrial com todos os incentivos, mas a questão tributária. A questão tributária é crítica. Você sabe qual é o tributo do medicamento hoje? 1/3 é tributo do medicamento. E agora nós temos a reforma tributária que deve ter... Tem que fazer esse ajuste, porque poucos piorado países no mundo... pouco, né? O medicamento entrou dentro de uma alíquota com mais benefício, mas de qualquer forma a gente tem que rever isso. Sabe, tem que tributar o quê? O ultraprocessado? Isso tem que tributar. Apesar dos lobbies no Congresso, mas tem que tributar. Porque se isso só gera prejuízo, eu tenho que... E aumento de custo. Mas é aquilo que você falou, Denizar. Aumento de custo. Aquilo que você falou é menos Estado e mais a iniciativa privada. O Estado tem que cuidar do essencial. Exato. Aquilo que é e papel do deixar Estado. O papel do empreendedor, do empresário. O empresário é que gera emprego, não é o Estado. O Estado, quanto mais inchado ele está, esse custo que uma indústria vem de fora com tecnologia nova, inovação tecnológica, para trazer conhecimento para o Brasil e tem que voltar porque fica mais caro fabricar aqui. Exato. É um absurdo. Exatamente. Agora, é o que uma é a coisa realidade interessante, o Denizar, que é um cara da inovação, trouxe aqui bastante coisa interessante, vários números que incentivam para que a gente continue nessa pegada, né, Denizar? Você vai fazer um evento sobre o complexo da saúde, né? Conta um pouquinho bem lembrado, Ricardo. Quer dizer, eu faço parte da coordenação, representando, junto com o nosso presidente, José Vilar, a Associação Comercial do Rio de Janeiro. É uma dos coordenadores da Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer no dia 26 e 27 de fevereiro, vai ser lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde nós vamos ter uma temática só dedicada ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Eu vou ter o prazer de participar, junto com o ex-ministro Temporão, Zé Temporão, um dos melhores ministros da saúde que nós já tivemos,
o atual presidente da Fiocruz, Dr. Mário Moreira, que é um presidente hoje com uma visão muito inovadora para a Fiocruz. Vamos contar também com uma pesquisadora da área da terapia biológica, a professora Leda Castilho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós convidamos para dar esse mix público-privado a vice-presidente da chamada Farma Brasil, que é a associação que reúne as indústrias farmacêuticas nacionais, que é a Adriana Diaféria. Ela vai participar também para mostrar o quanto a indústria pode ajudar nesse mix público-privado para que a gente possa avançar. Dia 27 vai ser essa temática, com outras temáticas, mas o Complexo Econômico de fevereiro, agora, que vai fomentar essa discussão, e eu espero que... Para as pessoas participarem? Olha, não é necessário pagar para... Isso vai ser... A própria Associação Comercial de Rio de Janeiro vai começar a divulgação. Aí a gente pode trazer aqui para o centro de negócio. A pessoa pode ir direto para lá, porque vai ser... É um anfiteatro bastante espaçoso para receber as pessoas, porque nós vamos ter uma dinâmica de, primeiro, fazer as apresentações, de discussão com a plateia, e depois uma temática em que vamos reunir todos os segmentos, porque a saúde também não pode discutir só saúde, tem que estar discutindo com o meio ambiente, tem que estar discutindo com energia, com infraestrutura. Nós vamos reunir todos os segmentos, o jurídico, para poder avançar nesse sentido. Fantástico, fantástico. A arquitetura hospitalar vai estar dentro desse... Que é fundamental. Legal, bacana. Bacana. E vai ser o quê? Um dia, 2? Vai ser um dia inicial em que inclusive vem a ministra da Ciência e Tecnologia, que vai fazer a abertura com um tema mais abrangente da importância da ciência e tecnologia no país como um motor, a exemplo do que a Coreia fez. Por que a Coreia hoje tem um PIB per capita de país de renda alta? Porque fez essa escolha lá atrás de investir em educação, investir em ciência e tecnologia. Então, esse primeiro dia vai ser dedicado ao tema da ciência e tecnologia, e principalmente para que o Estado do Rio de Janeiro comece a definir quais são dentro da sua vocação, na área do climática, na área de óleo e gás, na área do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, quais são as suas vocações para ser um motor na área da ciência, tecnologia e empreendedorismo no Brasil. Esses investimentos serão públicos ou mix público-privado? Mix público-privado, tá. Bacana, bacana. Eu já vou te espetar, que comecei falando que queria te espetar, né? Quem sabe a gente ter ali um espaçozinho do podcast do RJ+, para que a gente consiga conversar também, aproveitar ali todo esse ecossistema e trazer quais são as oportunidades que começam a serem descobertas ou melhor estruturadas a partir de e trazer isso, ampliando para a população muito bem lembrado. Toda essa questão, né, de oportunidades de negócio. Bom, eu estou aqui, poderia continuar muito tempo falando, mas extremamente rico esse momento, e aí vamos para as considerações finais para a gente concluir esse podcast e já te convidar para um próximo com mais números, com mais informação, até mesmo talvez depois do evento fazer um debriefing do que aconteceu e do que você viu, né, para a gente conversar aqui. Não, perfeito, Ricardo. Bom, agradecer o convite, Ricardo, prazer estar aqui com vocês, com a audiência, e dizer que é uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro em particular e para o Brasil desenvolver essa área do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, por todos os benefícios e as externalidades positivas que a gente vai ter para a saúde pública. Nós vamos investir em capital humano, nós vamos desenvolver tecnologia local, nós vamos ter autonomia para poder oferecer lá na ponta aos nossos pacientes uma melhor medicina, um melhor cuidado de saúde. Maravilha. Extraordinário. Queria agradecer o Denizar e dizer que foi realmente enriquecedor a tua presença aqui, o teu conhecimento, a tua visão, né, de Brasil, de como a gente deve realmente, né, se comportar daqui para frente para que a gente possa colocar o Brasil nos trilhos.
te convidar também para participar das nossas ações dentro do programa ambiental Reciclar Social. Eu acho uma das nossas ideias é poder a gente chegar nessas comunidades onde elas não têm esse acesso, porque mesmo que a gente tenha aqui o programa RJ+, às vezes ele não vai chegar nessas pessoas porque é um outro público. É mais difícil as pessoas terem essa paciência ou querer essa curiosidade de entender esses debates, né? O que nós fazemos com esse programa? Às vezes a montanha não vê a Maomé, né? Maomé vai à montanha. O que nós fazemos? Levar pessoas da tua competência, da tua visão, às vezes nessas comunidades, em escolas, para que a gente leve para aquele formando, né, aquela pessoa que está iniciando a formação. Então, você me marcou uma coisa que você disse aqui, que é muito importante, que às vezes não adianta a pessoa, quando ela chega lá na porta, ela é meritocracia, mas ela não tem o preparo. Então, talvez a gente fazer essa ação até com o RJ+, Ricardo, de também chegar numa comunidade e trazer esses jovens para eles entenderem o que significa isso. Abrir as oportunidades. Oportunidades. Porque como a gente conversou com a Célia Domingues aqui, com o próprio Sávio falando... Pode trazer ela para essas ações com o Sávio, nós com precisamos o estar mais perto, porque lembra da história que nós vivemos na Esquiva, e nós somos inovadores, nós somos... a gente se aventura mais, é meio que um espírito do carioca, e o carioca no sentido mais amplo, incluindo o fluminense, e toda essa turma que mora hoje, que vive nas comunidades, nas favelas, começam a se integrar à Associação Comercial do Rio de Janeiro. E uma entidade com 215 anos, fará 215, completa 215 anos esse ano. Então, exatamente, vamos abraçar de uma forma geral a população. Para trazer, para os jovens entender o que é debatido aqui. Né? Porque eu falo, a gente não consegue passar para eles que todos assistam isso aqui, uma conversa tão enriquecedora dessa. Mas a gente pode ir lá, de repente, despertar esse jovem. Que cada trabalho que a gente faça, cada visita que a gente faça, a gente traga meia dúzia de jovens, serão os novos empreendedores de futuro. Vão reproduzir. Isso. É verdade. Então, participe do RJ+, participe desse movimento que a Associação Comercial criou, porque ele vai ser importante para você mudar a sua vida, para você pensar de uma forma diferente sobre o seu negócio que já existe há alguns anos e você vem sobrevivendo com ele. Venha, se integre a esse grupo, porque nós juntos vamos conseguir fazer muito mais nesse processo de transformação. E o Denizar deu aqui uma aula para a gente de oportunidades, de segmentos novos que nós podemos atuar. E isso tá para você. Vai lá, clica, participa, bate no sininho do Centro de Negócios RJ+, se inscreva no canal e acompanhe. Vamos mudar o Rio de Janeiro, mudar o Brasil, e essa mudança começa por você.